Oi pessoal, tudo bem? Essa aula de hoje então é para repor a aula da semana passada, né? Que eu não pude dar essa aula para vocês, mas então eu estou gravando a aula para que vocês possam assistir fora do horário, né? E recuperar aquela aula na quinta passada, tá? Então, na quinta passada também seria o dia que a gente faria uma prova, porém a opção foi adiar um pouco essa prova, esperar para ver se a gente vai conseguir retornar às atividades na semana que vem. E se não conseguir retornar às atividades na semana que vem, então a gente vai pensar numa forma de fazer avaliação com vocês, tá? E daí eu vou estar comunicando vocês através do grupo do Whats, antes, né, quando que vai ser a nossa prova, tá? Então, a aula de hoje vai ser sobre perspectivas. A gente vai falar um pouquinho sobre perspectivas e depois eu vou mandar para vocês um exercício no portal. Não tem que entregar, mas na aula que vem daí eu já vou dar um exercício que eu quero ver se vocês conseguiram compreender um pouco sobre as perspectivas. Então, eu vou dar essa aula aqui com alguns slides e depois eu vou tentar fazer uma representação aqui nesse meu quadro improvisado e para ver se vai dar para a gente conseguir compreender bem direitinho sobre as perspectivas, tá? Então vamos lá. As perspectivas, pessoal, a gente pode sempre se lembrar delas através de uma fotografia, tá? Então ela é uma representação plana, né? Então, é uma representação numa folha de papel e que muitas vezes apresenta a ideia ali de 3 dimensões, tá? Ela tem o comprimento, a largura e a altura. Então, a gente sempre tem essas 3 dimensões para representar as peças, ó. Então, aqui nesse caso, a gente está com essas 3 dimensões, né? A gente está conseguindo observar elas. E para que a gente consiga fazer esse tipo de representação, a gente sempre tem que recorrer à técnica de representação em perspectiva, tá? E geralmente a gente imagina como se fosse uma foto mesmo do objeto, né? Ele vai mostrar esse objeto de uma forma mais real, a gente vai conseguir observar bastante ele, né? E compreender o formato dele. Não é assim como as vistas ortográficas que a gente tem a vista frontal, a superior, a lateral esquerda, né? E tem que imaginar essas vistas unidas para conseguir visualizar o objeto, tá? A perspectiva ela já vai dar essa ideia real do que é a representação do objeto. Então, a gente tem tipos diferentes de representação de perspectiva, tá? Então, a perspectiva cônica é a primeira representação que eu tenho aqui. Então, ela vai transformar o objeto e vai deixar esse objeto muito mais, como é que eu posso dizer, distorcido quando a gente observa ela no desenho no papel, tá? Então, se a gente olhar a representação desse cubo aqui, a gente vai ver que ele está bem distorcido, né? Então, esse tipo de representação, a gente pode achar que ele é errado e tal, mas na verdade é a representação mais correta que existe. Ela vai ser, sempre tentar reproduzir o que o olho humano enxerga, tá? Então, é uma representação bem interessante que vai tentar trazer essa ideia bem, de bastante realidade para os nossos desenhos. A perspectiva cavaleira, então, é essa segunda opção aqui. Essa perspectiva, ela preserva uma das vistas, no caso a vista frontal, com as dimensões do objeto, e as outras duas vocês podem ver aqui que elas são vistas que são distorcidas, né? Então a gente tem essa distorção na representação, tá? Essa outra aqui, então, é a representação isométrica, que é a que a gente vai fazer aqui no curso, né? Então, a gente não vai trabalhar com essas outras duas, porque são menos usuais, né? No caso da engenharia civil e da elétrica, a gente precisa trabalhar mais mesmo com a perspectiva isométrica, tá? Então, porém, a gente vai ter que ver
um pouquinho, né, sobre as características dessas outras perspectivas, para que vocês tenham esse conhecimento teórico, né, e depois o prático, através da perspectiva isométrica. Então, a perspectiva cavaleira, ela vai sempre preservar uma das faces da representação com as medidas reais do objeto, tá? Sem distorção. E para cada ângulo de representação, 30 graus, 45 graus e 160 graus, a gente vai ter uma distorção diferente na representação dessas perspectivas, tá? Então, essa perspectiva, ela se chama perspectiva axonométrica oblíqua, né? Então, esse é o nome mais técnico dessa representação da perspectiva cavaleira. Então, aqui tem uma representação mostrando para vocês como é que funciona. Então, a cavaleira de 30 graus, ela vai preservar a nossa vista frontal aqui com as medidas reais do objeto. Então, por exemplo, se ele tem 2 por 2, esse quadrado aqui frontal, ele vai ser representado com 2 por 2. Já essas outras duas faces aqui do objeto, elas vão ser reduzidas 2/3 do valor real, tá? Então, essa representação vai ficar 2/3 menor do que o valor aqui dessa outra face. E ela é representada com um esquadro de 30 graus. Esse esquadro, eu pedi para vocês adquirirem dois tipos de esquadro. Então, a gente tem um de 30 graus e de 60 graus, que é um esquadro que ele é mais pontudo numa das suas faces ali, das suas arestas, né? E o outro que ele é igual, é um triângulo igualzinho, então ele é o esquadro de 45 graus, tá? Então, para utilizar na representação da cavaleira de 30 graus, a gente utiliza aquela ponta mais fina do esquadro 30 e 60 para conseguir essa angulação de 30 graus. Já a cavaleira de 45 graus, a gente tem aqui, então, a representação dela feita com a face frontal sempre preservando as medidas, tá? Já as outras duas faces, né, da representação, elas vão ter metade do valor, então elas vão ser reduzidas metade desse valor. Então, nenhuma das representações da cavaleira vai ter a mesma configuração, né? Então, a gente sempre vai ter distorção nessas outras duas faces, tá? Então, para essa aqui, a gente usa o esquadro de 45 graus para fazer essa representação. A representação da perspectiva cavaleira, então, ela ocorre da mesma forma, então, a parte frontal da representação, ela fica representada através aqui das medidas reais, tá? E aí 1/3 do valor é reduzido para que essa perspectiva seja elaborada. Tá? Então, ela tem essas perspectivas, dependendo do ângulo que você vai utilizar, sempre tem que observar qual é o tipo de redução que ela vai sofrer. A perspectiva cônica, ela já tem uma característica um pouco diferente. Essa perspectiva cônica, ela pode ser dividida em vários pontos de fuga, tá? O ponto de fuga seria esse ponto aqui centralizado no desenho, que é para onde todas as linhas desse desenho elas vão convergir. Então, elas estão indo todas em direção a esse ponto, é onde finaliza a representação. No caso dessa imagem, a gente tem esse ponto localizado aqui. Se a gente fosse passar uma linha, ó, a gente pode ver que essas árvores, elas estão diminuindo em relação a esse ponto de fuga. Elas estão indo todas em direção ao ponto de fuga. A mesma coisa acontece com essa estrada. Então, ela começa aqui mais larga, tá? Mais próxima do observador, que está aqui no meio dessa figura. Ela está bem mais larga e quando ela vai se afastando do observador em direção ao ponto de fuga, ela vai diminuindo e essa linha vai ficando bem fininha até zerar lá em cima do ponto de fuga, tá?
Porém, essa perspectiva cônica, ela possui mais de um tipo de representação. Então, essa representação que vocês observam aqui, ela é uma representação com um ponto de fuga só, apenas. Já essa outra representação aqui, ela pode ocorrer com 2 pontos de fuga, tá? Então, através dessa linha, que seria a linha do horizonte, então nessa outra imagem a gente também tem a linha do horizonte aqui, ela divide a terra do céu, digamos assim, para facilitar a explicação. Então, aqui eu tenho a terra, aqui eu tenho o céu, no meio onde eu divido essas duas partes do desenho aqui, eu tenho a minha linha do horizonte, tá? A mesma coisa acontece aqui, então, com a minha representação com 2 pontos de fuga. Eu tenho sempre uma linha do horizonte que vai balizar o meu desenho. Então, eu tenho aqui um ponto de fuga em cada lateral dessa minha linha do horizonte, e vai ser formada, então, uma perspectiva dessa forma, tá? Então, é só essa linha aqui que eu represento a altura, e o restante, para cada lateral desse meu desenho, as minhas linhas elas vão indo em direção aos pontos de fuga. Então, quando está nessa lateral, vai sempre em direção a esse outro ponto de fuga aqui, e quando está nessa lateral aqui, ela vai indo em relação a esse outro ponto de fuga, tá? Então, isso acontece quando a gente vai na esquina, assim, e observa uma edificação mais comprida um pouco, a gente vai conseguir observar que ela vai diminuindo, a partir do momento que a gente está olhando, ela vai se afastando, né? A lateral dela, a gente vai observar que ela vai diminuindo, e isso é essa relação que a gente tem das linhas em relação ao ponto de fuga, tá? Então, essa distorção também vai acontecer na vida real. E ainda a gente tem a representação aqui da perspectiva cônica, tá? Então, essa perspectiva cônica, ela vai ser representada com 3 pontos de fuga, além dos outros dois, das outras duas formas de representação que a gente já viu. A gente tem ela aqui sendo representada a partir dos 2 pontos de fuga na lateral da linha do horizonte e mais um ponto de fuga aéreo, que pode ser abaixo do desenho ou acima do desenho, como é o caso dessa representação num prédio. Quando a gente está bem abaixo de um prédio e a gente olha para cima, a gente vai ver que a ponta desse prédio ela sempre vai parecer menor do que a base. Então, essa distorção ela ocorre em função desses pontos de fuga, né? Então, ela vai se distorcendo, e a cada vez que ela fica mais distante do observador, ela vai reduzindo o seu tamanho, tá? Então, essa é uma das... é a final, né? Então, a última das representações dentro da perspectiva cônica, e ela é uma das menos utilizadas, assim, embora se utilize em alguns casos, né? E para fazer uma representação bem técnica dessa representação da perspectiva cônica, chega a ser necessário em torno de 300 linhas, assim, para fazer a construção de uma perspectiva desse modelo. E, enfim, a gente chega, então, na perspectiva isométrica,